Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos para a aula 29 e o que diz no capítulo 29? Vem comigo. Como pai, aprendi que envolver-nos na vida dos nossos filhos adolescentes traz muitos benefícios. Então, neste capítulo, o pastor Josué Gonçalves vem trazendo para nós os benefícios quando nós nos envolvemos na vida do nosso filho adolescente. E é claro, eu já deixo aqui para vocês, não deixa para se envolver na vida do seu filho na fase da adolescência, né? Se você está com o seu filho criança, já começa a desenvolver esse relacionamento, porque aí quando chegar na adolescência, fica muito mais fácil se envolver, mas se o seu filho já é adolescente e você está tendo acesso a esse material agora, fica a dica, se envolva, se envolva. Por quê? Porque isso traz benefícios. Que tipo de benefícios? É interessante que na leitura do livro, se você tiver oportunidade para ler, ele fala que conforme estudos, pesquisas, é comprovado os benefícios que tem na vida do seu filho, do seu adolescente, da sua adolescente, quando você se envolve nesta fase da vida. O que diz? Quais são? Menos probabilidade de se envolver-se em comportamentos delinquentes. Então, diminui a chance de envolvimento em comportamentos delinquentes. Afasta, diminui as chances de se envolver com substâncias químicas. O que mais? Sofrem menos emocionalmente. O que mais? Apresentam menos sintomas de problemas comportamentais. E o que me chamou a atenção nesses três fatos, conforme ele foi explicando, porque é que eu estou trazendo para vocês de forma resumida, é que ele coloca essa palavrinha menos. Então, menos probabilidade de se envolver, sofrem menos emocionalmente, apresentam menos sintomas de problemas comportamentais. Por quê? Nos capítulos anteriores nós falamos sobre isso. Existe uma transição acontecendo, existe uma metamorfose acontecendo. O seu filho está deixando essa fase de criança e está passando agora para esse período da adolescência, que a gente viu o que esse período traz para ele. É natural que vai ter conflito. É natural que vai ter o novo, a mudança, tudo aquilo que ele está se enfrentando. Então, quando você envolve na vida dele, quando você se faz presente, as chances de diminuir o impacto negativo na vida dele é grande. Então, é um posicionamento que eu e você temos que ter, mesmo no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, é uma escolha. Eu quero me envolver na sua vida. E aí, tá tudo bem? Deita na cama, dá um abraço, tem um tempo de mesa, conversa. Meu filho, eu estou percebendo. Minha filha, o que está acontecendo? Fala comigo. Se mostra ali, dê ouvido à situação. E dessa forma você vai conseguir diminuir as chances de impactos negativos na vida do teu filho. Além de tudo isso, quando você se envolve na vida do seu adolescente, da sua adolescente, você contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais. Você está contribuindo com ele. Ele está se desenvolvendo na comunicação, na socialização, na entrega, nos ambientes diversos. Ele vai saber como se comportar, como lidar com essa situação. Além de que motivação acadêmica, melhores resultados acadêmicos. Os nossos adolescentes estão na fase escolar. Então, muitas vezes eles não estão se saindo tão bem por falta de apoio, por falta de envolvimento. Então, é comprovado que quando o pai, ele se envolve, o pai senta, o pai quer saber o que está acontecendo. Hoje em dia nós temos... A maioria das escolas tem aplicativo, onde você entra e você vê o desempenho, você vê se tem alguma advertência, você vê algum recado. Isto é parte de envolvimento. Isso é você se envolver na vida acadêmica do seu filho. E com certeza, quando isso acontece, você traz maior motivação para ele se sair bem. Até porque, se você nesse processo perceber que tem algo errado, você pode fazer uma intervenção. Falamos sobre isso no capítulo anterior também. Outra coisa, o efeito protetor.
Quando você se envolve na vida do seu adolescente, é natural, a pessoa é mais velha, a pessoa provê. Então, o seu filho se sente o quê? Protegido. Eu tenho a proteção dos meus pais, eu tenho a proteção da minha mãe, eu tenho a proteção do meu pai. Quando algo não sai bem, quando algo vem de confronto, quando algo me ataca, eu sei aonde eu vou recorrer, eu sei aonde eu vou esconder, porque ele tem isso dentro dele, porque você está presente, você está envolvida na vida desse adolescente. E interrompe a influência negativa. Olha que fantástico. Eu gosto dessa palavra interrompe. É como se o processo estivesse acontecendo e de repente surge uma barreira e interrompe, não vai mais. Então nós falamos que na adolescência vai ter essas crises, vai ter esses conflitos, vai ter essa busca pelo novo, vai ter aquilo de se achar o dono do nariz. Porém, se você está presente, se você está trazendo um alerta, se você tem conversado com seu filho, se você mostra soluções, se você vem trazendo luz, isso aí vai interromper aspectos negativos, influências negativas na vida do seu filho. E com certeza, isto não é algo que vai ficar apenas para a fase da adolescência. Com certeza, essas atitudes que você escolhe tomar hoje de se envolver na vida do seu adolescente, na vida do seu filho, vai surtir efeitos ao longo prazo, na vida adulta e na vida de relacionamentos, nas fases que ele vai enfrentar. Não falamos só sobre adolescência, já estamos falando de forma preventiva com o que pode vir ali pela frente. E fica aí essa perguntinha para você refletir dessa aula 29. Quais dificuldades de comunicação você percebe entre você e o seu filho? Você consegue perceber? Tem alguma dificuldade na comunicação, nesse envolvimento entre você e o seu filho, entre você e a sua filha? Se você percebe que tem essa falha de comunicação, se tem uma barreira, o que você pode fazer para mudar isso? Lembre, é sobre você, é sobre eu, nós que estamos aqui estudando e aprendendo como vamos derrubar esta barreira, porque nós estamos falando de benefícios quando nós nos envolvemos na vida do nosso filho, da nossa filha. Então fica essa pergunta para mim e para você. Como eu posso me envolver? Como eu posso melhorar? A resposta você tem que me dar. Dando continuidade, vamos para a aula 30. Acabamos de fazer a aula 29 e na aula 29 ele falou sobre os benefícios de nós nos envolvermos na vida do nosso filho adolescente. E agora o capítulo 30 ele fala para nós: como pai, aprendi o que acontece quando somos amigos dos filhos. O que será que acontece quando nós nos tornamos ou quando nós somos amigos dos nossos filhos? Antes de entrar aqui nas ponderações que ele colocou, ele traz uma frase para nós. E eu amo essas frases, né? É as frases ali que nós devemos colocar nos nossos post-its. Lembram disso? Amigo é como uma árvore frondosa. Então, eu sou muito visual. Quando eu li isso aqui, eu já fiz assim, o que é um amigo, né? Amigo é como uma árvore frondosa. Então, eu já imaginei aquela árvore, aquele tronco largo, aquela árvore cheia de folhas, né? Aqueles galhos fortalecidos, assim, que dá aquela impressão realmente que aquela árvore tá bem firme, né? Eu imaginei a árvore frondosa dessa forma. Por que o amigo é comparado com uma árvore frondosa? Olha o que ele fala, que nos oferece sombra e fruto nos tempos difíceis. Então, lá em cima, ele fala sobre o título, né? Sobre o que acontece quando nós somos amigos dos nossos filhos. E aí, depois, ele vem trazendo a definição do que é ser amigo, como essa árvore frondosa. Essa árvore frondosa que traz sombra. Então, quando a gente chega próximo ao nosso amigo, muitas vezes é o que nós estamos desejando, sombra. Naqueles dias de correria, de calor intenso, como é bom você poder encontrar uma sombrinha para você poder descansar. Vai trazendo um paralelo aí, vai pensando no que a amizade pode proporcionar para o seu filho. Nós estamos falando aqui de aspectos emocionais, espirituais, físicos. Então, a sombra, né, que acalma, traz aquela ideia de tá tranquilo, vai relaxar, vai receber essa brisa aqui nessa sombra.
Mas além disso, ele fala, e frutos nos tempos difíceis. Então, como essa árvore, além de proporcionar a sombra e aquele refrigério, ela também traz fruto. O que é o fruto? O fruto é alimento. Que tipo de alimento? O alimento que o seu filho precisa. O alimento espiritual, o alimento físico, o alimento presencial. Isso é o amigo, é aquele que nutre o outro no tempo difícil. E olha que lindo, né? Eu acho que, tipo assim, já falou. O que acontece quando eu me torno amigo do meu filho? Eu acho que essa frase já respondeu o que acontece. Você acaba trazendo esse bálsamo para a vida do seu filho, você acaba trazendo esse alimento para a vida do seu filho. Mas ele continua. E aí ele começa contando no início deste capítulo sobre um amigo dele que morava em Manaus, que convidou ele para ministrar na igreja dele. Então ele passou ali com esse amigo o tempo, né, um final de semana, e ele observou a casa desse amigo nessa época. Os filhos do pastor Josué Gonçalves ainda eram pequenos, e ele ficou observando aquele ambiente de harmonia, como o amigo tratava a esposa, como os filhos tratavam o amigo, como eles se relacionavam, os momentos das refeições, como tudo acontecia, e ele ficou meio intrigado com aquilo, e antes dele ir embora, ele chamou o amigo dele para conversar, e ele fez algumas perguntas para o amigo. Ele disse o seguinte: meu amigo, qual é o segredo para construir uma família como a sua? Como você se tornou um pai tão exemplar? Como criou filhos tão admiráveis? Como alcançou um casamento tão harmonioso? Coisas que chamaram a atenção. E o que eu amo na vida do pastor Josué Gonçalves é essa sede, né, por sempre querer aprender. Tem algo acontecendo aqui. Ele não tem medo de perguntar como é que faz, como é que isso pode acontecer. Me conta, né? E muitas vezes a gente fica ali sofrendo caladinho porque a gente não quer expor e não quer mostrar que nós temos deficiência em determinada área da nossa vida. A gente precisa chegar no próximo e falar: me conta, como é que isso acontece? E essa curiosidade dele levou o amigo a dar a ele alguns conselhos, mas ele deixou registrado aqui aquilo que ele guarda no coração até hoje. E ele disse que o amigo dele falou: seja o melhor amigo dos seus filhos. Seja o melhor amigo dos seus filhos. E aí volta uma explicação, né, sobre o ser amigo. Aquele com quem ele compartilha confidências, busca orientação e abre o coração. Não é esse o papel do amigo? Principalmente nessa fase da adolescência, que quando eles encontram aquele amigo, é o best friend forever, o BFF, o amigo dele para sempre, né? Que vai estar ali do lado dele. Por que eles têm essa conexão? Se não é porque compartilham as confidências um do outro, eles não têm medo, não se sentem inseguros em falar daquilo que está acontecendo, o que eles estão vivendo. Eles buscam nessa pessoa, nesse amiguinho do lado, uma orientação, às vezes num dia difícil, ou se já passou pelo mesmo probleminha que ele está passando. Eles têm coragem de abrir o coração. E é um tipo de relacionamento que eu preciso desenvolver com esse meu filho. Só que a gente sabe que na nossa posição de pai, nós estamos aqui nessa hierarquia, né, de líder, de sacerdote, de guia, aquele que tem a autoridade na mão, e tá tudo bem, é isso mesmo. Mas o fato de eu ser o sacerdote, o fato de eu ser o líder, o guia, o que tem autoridade, não impede de eu ser um amigo íntimo do meu filho. Isso que eu acho que é a cereja do bolo, sabe? Porque muitas vezes essa posição onde a gente se encontra, que ela é real na nossa vida, que é uma posição de autoridade, muitas vezes nos coloca-se nesse conflito. Eu acho que por eu ser o líder, por eu ser o sacerdote, não tem como eu desenvolver. E tem.
E é possível você ser tudo isso e ser amigo, porque existem momentos onde o seu filho vai querer estar não com o sacerdote, aquele que aponta para Deus, aquele que ensina ele sobre o caminho da verdade, não com aquele que tem autoridade, mas aquele com quem ele tem a empatia, aquele onde ele se sente cuidado, né? E ele coloca aqui, né, o que que é ser um amigo íntimo, né? O que que isso representa? E ele coloca, é alguém que escuta sem julgamento, que compreende com empatia, que apoia com solidariedade. Então, eu escutar o meu filho sem julgamento é um tratamento para mim, mãe, para mim que sou pai, porque quando meu filho conta alguma coisa, automaticamente eu já quero julgar. Automaticamente eu já quero colocar na balança e ver se é certo, se é errado, como que é. E eu já quero trazer a correção para ele, porque eu estou nessa posição. Mas não é sobre isso, porque o momento do desabafo, o momento que a pessoa está colocando aquilo, principalmente o filho, eu preciso entender, escutar o que ele está dizendo sem emitir julgamento. Compreender com empatia, já falamos sobre essa questão da empatia, de sentir a dor, sabe, do nosso filho, de valorizar aquele momento que ele está passando, que ele está enfrentando, e apoiar com solidariedade, apoiar estando presente no processo que o nosso filho está enfrentando. É tremendo. Olha só o que ele coloca, quando um pai se torna amigo do filho, ele conquista não apenas o respeito, mas também a admiração. E muitas vezes a gente quer, né, que o nosso filho tenha essa admiração e tá difícil o filho admirar, porque a gente só está ocupando o papel de sacerdotal, de liderança, de autoritário, de autoridade, e a gente acaba esquecendo de ter esse relacionamento com ele, né? Esse relacionamento realmente íntimo, de um amigo íntimo. E aí é interessante porque ele cita aqui o Dr. Daniel G. Amen, que é um médico psiquiatra de crianças e adultos, e ele fala sobre a importância desse relacionamento entre pais e filhos, sabe? Esse relacionamento genuíno. E aí ele coloca aqui, quando existe esse relacionamento saudável entre pai e filho, ele se torna um relacionamento enriquecedor. Olha só o que ele fala. Até quando existe esse tipo de relacionamento, a disciplina, que é algo que a gente precisa aplicar aos nossos filhos, porque nós estamos nesse papel de líder, né, de pai, de autoridade, então a disciplina ela se faz presente sim, mas até a disciplina adquire um novo significado. A disciplina ela se torna uma ferramenta eficaz de orientação e formação. Pensa, o seu filho está sendo disciplinado, mas no fundo ele está entendendo o que faz, o que essa disciplina carrega. Os limites que são estabelecidos nesse contexto são compreendidos como manifestação de cuidado. Mesmo que parece que o seu filho não está entendendo, o que o doutor aqui está dizendo é que ele entende no seu íntimo que é uma manifestação de cuidado. Ele sabe que é uma preocupação dos pais quando você está colocando a disciplina em prática, quando você está exercendo os limites para o seu filho. Mas isso daqui só surte esse efeito quando você tem um relacionamento de amizade íntimo com o seu filho, né? Sincero com o seu filho. Por outro lado, quando há essa desconexão, com certeza a eficácia está comprometida. A eficácia dessa disciplina, a eficácia de aplicar os limites está comprometido. Exatamente isso. Olha que sério. Por isso que muitas vezes os pais falam sobre a correção, mas eu tô corrigindo, eu tô colocando de castigo. Ok, eu até acredito que você está fazendo, você está exercendo isso, mas não tem uma empatia, não tem um relacionamento de amizade. Então, o efeito que essa disciplina está causando é um efeito contrário. Não está sendo eficaz
A disciplina ela tem que ter um efeito eficaz. Estabelecer os limites tem que ter um efeito eficaz. E o seu filho precisa entender propósito nisso. E o que o doutor Daniel G. Amém está colocando para nós, que isso é possível desde que tenha esse relacionamento de amigo íntimo com o seu filho. Que interessante isso. Outra coisa que eu amei aqui do doutor Daniel é o seguinte, ele fala assim, existe valor em dedicar tempo e esforço à construção de um vínculo genuíno com seus filhos. Muitas vezes você pode estar pensando, a gente está nesse estudo aqui, chegamos nessa parte, você está falando assim, eu não tenho esse vínculo. Então ele fala assim, existe valor. Valorize essa questão do tempo. Nós já falamos sobre o tempo em capítulos anteriores. Só que o que ele colocou aqui, que eu amei essa palavrinha, é esforço na construção desse vínculo. Tem que ter esforço na construção desse vínculo. Então, não se dê por satisfeito. Ai, o meu filho não está falando comigo, o meu filho não está respeitando as regras. Não se dê por satisfeito, se esforça. Tenta usar outra ferramenta, tenta sentar, tenta estabelecer conexão, olhando no olho. Tenta ter um tempo, tenta gerar uma empatia, tenta mostrar que realmente está preocupado, se colocar no lugar, sabe? É sobre isso. É sobre isso. E a minha oração neste dia é que o Senhor realmente venha te dar sabedoria, que você possa ter sabedoria para lidar com essa situação e desenvolver esse relacionamento, sabe? Nós estamos sendo... Como que eu posso dizer? Você está sendo desafiado. Nós estamos sendo desafiados nesse... É um desafio nessa tarefa de se tornar ou ser um amigo dos filhos. Um amigo genuíno. Porque o que está... O confronto que nós estamos tendo aqui, porque muitas vezes você fala assim, eu sou amigo do meu filho, mas será que é amigo no quesito de que ele entende você como amigo? Na hora que você senta com ele, você tem essa empatia realmente, você não está emitindo nenhum julgamento, tem realmente essa relação de amizade, porque às vezes você é amigo, você acha que você é amigo do seu filho, mas o seu filho não está pensando isso a seu respeito. E só vai surtir efeito quando ele entender que você é amigo dele. Então é essa construção que exige de nós não só tempo, mas também esforço. É tremendo demais. E aí ele coloca aqui, ó, você quer saber se você é amigo do seu filho? Ele coloca 7 coisas que os pais que são amigos dos filhos fazem. Vamos ver se você faz, vamos ver se eu faço isso. Nós ouvimos com o coração dos filhos. Compreendem os filhos em tempos de crise. São solidários quanto às dores dos filhos. Confiam no potencial dos filhos. Inspiram confiança, ambiente seguro. Nós já falamos sobre isso, onde o filho chega e sabe que pode colocar para fora aquilo que está sentindo, aquilo que muitas vezes para o pai vai ser algo ruim, mas ele está seguro em poder conversar. Falamos 5, né? Tem 2. Compartilham suas histórias. O pai que é amigo, ele compartilha suas histórias. E nós já falamos sobre o poder de contar histórias. Contar a sua história para o seu filho. O seu filho precisa saber aquilo que você já passou, aquilo que você já venceu, como era no tempo dos seus pais, dos avós dele, dos bisavós, sabe? Compartilhar histórias de ganhos, histórias de lutas. E compartilhem os seus sonhos, envolvam os seus filhos nos sonhos, né? Nos sonhos que é o seu sonho, o sonho do seu esposo, o sonho da família. Compartilha isso. Esses 7 aspectos, ele demonstra que você realmente é amigo do seu filho. É isso. E aí nós temos aqui 2 versículos que eu queria deixar para vocês para reflexão em Provérbios. Os 2 estão no livro de Provérbios. Provérbios 27:9 diz assim: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o amigo satisfaz com a sua amizade.
Olha que lindo, né? Da mesma forma como nós temos o perfume, o óleo que alegra o nosso coração, que nos deixa feliz, o amigo também. Ele fica feliz, ele se satisfaz com uma amizade. E é isso que eu desejo para sua vida e para minha vida. Esse relacionamento, essa amizade com os nossos filhos, que nós possamos realmente estar satisfeitos. Mais ainda, que os nossos filhos possam estar satisfeitos com a nossa amizade. Agora, Provérbios 27:17 diz assim: como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, ao mesmo tempo, o ser amigo também é apontar as feridinhas, também é apontar aquilo que está precisando melhorar, as arestas que precisam ser podadas, e aqui ele fala assim, o ferro que afia o ferro. Então, assim, os dois ali, né, vão sendo comparados com o ferro, mas um está no outro ali se afiando para se tornar melhor. Então, não é só sobre passar a mãozinha no cabelo, é também sobre tratar e apontar o defeito, apontar o erro, mas estar junto. Sentir que estar junto, pode contar comigo que nós vamos juntos passar por essa fase aí e não se conformar com tudo isso. E a perguntinha para você é: o que você acha? Precisa ser tomado algum passo para você estabelecer essa amizade com o seu filho? O que você pode fazer para melhorar esse relacionamento e ser amigo do seu filho? Vamos pensar sobre isso.